Bom, turma, estamos iniciando mais uma aula de teoria geral do processo, continuando sobre a normatividade, que foi um assunto que nós já falamos anteriormente. Então, eu vou passar para vocês alguns slides, né, que nós já falamos sobre a questão da normatividade. Só um minuto que eu vou inserir os slides aí na tela. Bom, nós já falamos sobre a questão da normatividade, nós já falamos sobre a extensão, as características, a imperatividade, hipoteticidade, generalidade e abstração. Falamos da sentença como norma individual, falamos sobre a bilateralidade, sanção, coerção e coação, também já falamos. Sanção e autotutela, a sanção premial já falamos, já fizemos essa definição de lei. Essas classificações nós já falamos todas, né? Origem, duração, amplitude, força obrigatória, autônomo e não autônomas, né? E aí nós chegamos nesse ponto aqui da aula que a gente ainda não havia falado, é a questão das normas interpretativas. O que são as normas interpretativas, né? São normas criadas com a finalidade de interpretar outra lei. Então, é uma lei criada para interpretar outra lei. A gente vê, por exemplo, a LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei que foi criada para facilitar ou para informar para o jurista como que ele deve interpretar outras leis. Então, a norma interpretativa, ela não tem sanção. Falta nela a sanção. Por quê? Porque ela é uma lei que explica, né, ou que fixa como que é feita a interpretação de outras leis. Aí nós temos também as normas rígidas e elásticas. O que são normas rígidas? Normas rígidas são leis que permitem ao juiz uma flexibilidade na hora de aplicação da lei. Na hora de aplicar a lei, o juiz tem flexibilidade, né? Desculpa, isso eu estou me referindo às normas flexíveis. As normas flexíveis, o juiz tem uma certa flexibilidade na aplicação da lei. Ele pode aplicar a lei com mais elasticidade. A norma rígida, não. A norma rígida, ela já vem fixa para o juiz e engessa o juiz. Já diz como que o juiz aplica a norma. Então, é uma norma rígida. Ela não dá espaço para o juiz ter discricionariedade, ou seja, não permite ao juiz maleabilidade na aplicação da lei. Agora, a flexível não. A norma, quando é flexível, ela permite ao juiz, né, ir além ou menos, né, na hora da aplicação da norma. Aí a gente vai para uma questão muito importante, que é a existência ou validade da lei, né? Então, a lei, quando ela é aprovada, né, ela passa pelo Congresso Nacional, depois ela é sancionada, né? Ela existe, ela já existe. Ela possui validade, mas ela não possui aplicabilidade. Um requisito fundamental para que a lei seja aplicável é o fato dela ser publicada no Diário Oficial. Por que a lei tem que ser publicada no Diário Oficial? Para ela ter eficácia. Ela é publicada no Diário Oficial para que tenha ou para que dê conhecimento a todo mundo da sociedade. Teoricamente, no nosso Estado democrático, uma lei, quando ela é publicada no Diário Oficial, ela é dado conhecimento, é dado à população conhecimento sobre a norma. Então, veja bem, a lei ela é aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, né? Ela existe e ela tem validade. No entanto, ela só possui eficácia após ser publicada no Diário Oficial, né? E essa eficácia, ela passa por um período que se chama vacatio legis. Tem aqui, ó, vacatio legis. O que é a vacatio legis? É o período que vai da publicação da lei no Diário Oficial até que ela entre efetivamente em vigor. Toda lei, quando ela
ela é criada, né, o último artigo dela, no final da lei, sempre aparece dizendo qual que é a vacatio legis da lei. Ou seja, essa lei entra em vigor daqui a 90 dias, essa lei entra em vigor daqui a um ano. Né? Então, aparece ali a vacatio legis. Então, o que é vacatio legis? É o período que vai da publicação da lei até a data efetiva em que ela entra em vigor. Tá? Qual que é esse período? Vai depender da lei. Toda lei, quando é criada, né, o último artigo que aparece é a vacatio legis, ou seja, é justamente esse período, né, que vai da publicação da lei até a efetiva eficácia da lei. E se a lei não disser nada, qual que é o período de vacatio legis? O período é 45 dias. Então, você lê a lei não fala que data que ela entra em vigor. Então, quantos dias é? 45 dias. Mas 45 dias do quê? Da publicação da lei. Então, por exemplo, várias leis a gente toma conhecimento delas, né? E sabe, ó, tal dia, né? 1º de maio, a lei vai entrar em vigor, por exemplo. Então, esse período que vai da publicação da lei até a efetiva eficácia da lei é a vacatio legis, esse período, né? Vacatio vem de férias, até o inglês, né? É latim, mas em inglês também se apropriou dessa palavra, né? Como vacation, para férias. Então, é as férias da lei, ou seja, é o período que vai da publicação da lei até a data efetiva que a lei, né? Até a data em que a lei entra em vigor, até a data em que a lei tem eficácia. Quando que eu sei qual é esse prazo? A própria lei publica nela, no final da lei, do texto da lei, ela diz: essa lei entra em vigor daqui a 90 dias, essa lei entra em vigor daqui a um ano. Né? Se não disser nada, qual que é o período? 45 dias. Né? Agora, tem lei que já diz o seguinte: essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Quando ela entra em vigor na data da sua publicação, ela não tem vacatio legis. Ela não vai ter esse período. Então, o próprio texto da lei diz qual que é o prazo. Se não disser nada, 45 dias. Tá certo? E aí a gente chega numa questão aqui no ponto 9, que é a retroatividade da lei. A retroatividade da lei, até pela própria Constituição Federal, ou pela irretroatividade, ela diz que a lei nunca retroage. Ou seja, o que é isso? A lei entra em vigor, né, na data fixada lá no seu texto, né, conforme vacatio legis, e a partir da data que ela entra em vigor, ela só aplica fatos futuros. Ela só atinge fatos que ocorrerem após a sua entrada em vigor. A lei não volta para atingir fatos passados. Então, por exemplo, cria-se um crime novo, um crime cibernético, né, na área de informática. Esse crime só vai ser aplicado a fatos que ocorrerem após a criação da lei. Ele nunca retroage. Então, se a pessoa cometeu o mesmo fato antes da criação da lei, ele não vai ser punido. Só vai ser punido dali para frente. Por isso que fala que a regra é a lei ser irretroativa. Ou seja, a lei não volta. A lei não retroage para, para prejudicar o réu. Né? A regra é a lei é aplicada aos fatos que ocorrerem após a sua criação. No entanto, tem uma exceção. Qual que é a exceção? A lei retroage somente para beneficiar o réu. Por exemplo, o réu comete um crime na vigência de uma lei, vem uma lei nova que diz que aquela ação não é criminosa mais, aquele ato não é ilícito mais. Automaticamente essa lei vai retroagir. Mas por quê? Porque beneficia o réu, para colocar o réu em liberdade. Então, a regra é qual? A lei não retroage nunca. A lei só é aplicada a fatos que ocorrerem após a sua criação, salvo se a lei beneficiar o réu. Se a lei, né, trazer benefício, por exemplo, como eu disse, né, na vigência de uma lei velha, a pessoa comete um crime, sai uma lei nova e aquela ação não é crime mais. O que acontece? Ela vai retroagir e vai colocar em liberdade, vai absolver aquele réu. Outra coisa também importante que a lei nova não prejudica é o direito adquirido. O que é o direito adquirido? Né? É aquele direito que já incorporou no patrimônio da pessoa. É aquele direito onde a pessoa, né, tem o direito, ela tem o direito, mas ela, na vigência da lei, ela não exercita o direito. Mas ela possui o direito. E aí aquele direito incorporou no seu patrimônio. Por exemplo,
Uma pessoa hoje tem o direito de se aposentar, mas ela não se aposenta. Não se aposenta por questões particulares dela. Qualquer questão que ela entende que não é benéfico para ela se aposentar hoje, por exemplo. Ela, né, recebe alguma gratificação, que se ela aposentar ela vai perder, ela tem algum benefício, que se ela aposentar lá na empresa ela perde, então ela decide por não aposentar. O que ocorre? Posteriormente, essa pessoa decide-se pela aposentadoria, mas a lei mudou. A lei da aposentadoria mudou, não tem problema nenhum, ela vai aposentar de acordo com a lei vigente na época em que ela teve o direito da aposentadoria. Então, por exemplo, quando muda a lei de aposentadoria, ou quando vai mudar a lei de aposentadoria, as pessoas que têm direito à aposentadoria não precisam correr ao INSS e se aposentar. Por que elas não precisam? Porque elas já têm o direito da aposentadoria. Elas já têm o direito adquirido. Então, mesmo que a lei altere, ela vai continuar com os direitos que ela tinha na época em que ela adquiriu o direito à aposentadoria. Isso é o direito adquirido, ou seja, é um direito que ela possui na vigência de uma lei. Mesmo que a lei mude, ela vai continuar com o direito conforme a lei anterior. Por quê? Porque ela já adquiriu o direito, aquele direito já incorporou ao seu patrimônio. A gente tem outra questão importante, que é o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? É aquele ato que a pessoa tinha o direito na vigência de uma lei e praticou aquele direito. E ela praticou o ato conforme aquele direito. Mesmo que a lei mude, ela não vai perder seus direitos. Vamos pegar um mesmo exemplo. A pessoa tem o direito à aposentadoria na vigência da lei. E ela se aposenta, conforme a lei da época. Mesmo que a lei mude e posteriormente, né, na vigência da nova lei, ela não teria direito à aposentadoria, como ela já se aposentou, é um ato jurídico perfeito. Ela não vai ser retirada essa aposentadoria dela. Então, o que é o ato jurídico perfeito? É aquele ato praticado na vigência de uma lei. Mesmo que a lei mude, e conforme a nova lei ela não tenha direito, mas ela já praticou o ato, os seus direitos permanecem os mesmos. Então vamos lá. Qual que é a diferença de direito adquirido e ato jurídico perfeito? No direito adquirido, a pessoa tem o direito, mas não pratica o ato. Mesmo que a lei mude, ela vai continuar com os mesmos direitos conforme a lei anterior. O que é o ato jurídico perfeito? Ela tem o direito e pratica o ato. Aqui ela pratica, no direito adquirido ela não pratica. No ato jurídico perfeito ela pratica. Então ela tem o direito e pratica o ato conforme o seu direito. Mesmo que a lei se altere, ela não vai perder o direito mais, porque ela praticou, né? Ela exercitou o seu direito conforme a lei vigente da época. Ok? E outra coisa que a lei nova não altera é a coisa julgada. O que é a coisa julgada? É aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. É aquela decisão judicial imutável. Tem duas formas de transformar em coisa julgada. Quais são elas? Primeiro é quando esgota todas as instâncias. Por exemplo, foi até o Supremo Tribunal Federal e não tem para onde recorrer mais. Essa decisão, então, virou coisa julgada. Outra forma de virar coisa julgada é quando sai a sentença ou sai a decisão judicial e a pessoa tem prazo para recorrer e ela não recorre no prazo. E aí não tem como alterar mais, então virou coisa julgada. Mas o que é coisa julgada? Coisa julgada é aquela decisão judicial imutável, que não cabe mais recurso. Mas por que não cabe mais recurso? Porque esgotou as instâncias recursais ou a pessoa perdeu o prazo para recorrer. E aí essa decisão judicial é imutável. Mesmo que a lei mude, né, os direitos permanecerão os mesmos conforme a sentença. Bom, aí a gente vai para uma questão importante na lei, que é a questão da revogação. O que é a revogação? Revogação da lei ocorre quando a lei nova revoga a lei anterior. Né? Ou seja, o que é isso? Revogar. Revogar é tornar uma lei sem efeito. Como é que uma lei é tornada sem efeito? Sai uma lei nova, a lei nova então revoga a lei velha. Certo? A gente tem dois tipos de revogação. Nós temos a derrogação. O que é a derrogação? É quando a lei nova revoga apenas alguns artigos da lei antiga. Então sai uma lei nova,
e essa lei nova não revoga. Por exemplo, a lei tem 1000 artigos, e a lei nova revoga 500 artigos só. Então, isso chama-se derrogação. É quando a revogação é parcial. Existe também a abrogação. O que é a abrogação? A abrogação ocorre quando a lei nova ela revoga toda a lei antiga. Então, na abrogação, a lei nova é toda revogada, né? Na abrogação, a lei nova ela revoga completamente a lei antiga, né? Então, qual que é a diferença de derrogação com abrogação? Na derrogação, na derrogação, a lei nova revoga apenas alguns artigos da lei antiga. Na abrogação, a lei nova revoga toda a lei antiga. Ok? Bom, nós temos ainda a revogação expressa e a revogação tácita. Né? Qual que é a diferença? Na revogação expressa, a lei nova diz expressamente, essa lei revoga a lei número tal. Ela diz expressamente qual lei ela está revogando. No texto da lei nova, ela diz qual lei revoga, qual lei velha está revogando, certo? Agora, existe a revogação tácita. O que é a revogação tácita? Na revogação tácita, a lei nova não diz qual texto está revogando, mas ela trata do mesmo assunto. Então, por exemplo, tem um Código Penal. Se sai um novo Código Penal, ele não precisa dizer esse Código Penal revoga o Código Penal anterior. O assunto é o mesmo. Então, a lei nova, que tem o mesmo assunto da lei velha, revoga a lei velha. Agora, quando ela é expressa, ela diz, essa lei revoga a lei número tal. Ela diz expressamente qual lei está revogando. Ok? Bom, existe uma questão que chama repristinação. O que é repristinação? Repristinação é ressuscitar a lei. Né? Como assim ressuscitar a lei? Você tem uma lei, né? Uma lei nova revoga a lei anterior. Mas vamos supor que saia uma lei que revogue essa lei do meio. Né? Então, não tem como uma lei revogar outra lei para que a lei antiga entre em vigor. Então, vamos colocar aqui. Uma lei, né, de 2010, né, está em vigor. Sai uma lei de 2011. Sai uma lei de 2011. 2011. Essa lei de 2011 revoga a lei de 2010. Certo? A lei de 2010 está revogada. Bom, e aí, depois, sai uma lei aqui em 2018. 2018. E essa lei de 2018, ela revogou a de 2011. Somente, saiu só um artigo. Essa lei revoga a lei de 2011. Significa que a de 2010 está valendo? Né? Não, a 2010 não está valendo. Vai ficar sem lei sobre esse assunto. Mas essa lei nova aqui não passa a valer. Então, se a lei de 2011 revogou a de 2010, está revogada. Se cria-se uma lei em 2018 que revoga a de 2011, não significa que a de 2011 revogada passa a valer de 2010. Vai ficar sem lei sobre esse assunto. Tá? Então, não existe repristinação. Ou seja, você não ressuscita uma lei depois dela ser revogada. Okay? E aí, a gente tem outra questão, que é a questão outra questão a ser considerada, que é a questão que a lei nova revoga, quando ela é mais nova, né, igual eu já disse, um monte de vezes, e também tem que observar a questão hierárquica. Né? Quando a gente vê a questão hierárquica, a lei nova ela tem que ser, no mínimo, igual à lei velha para revogar ela. Uma lei menor não revoga uma lei maior. Então, quando você vai revogar a lei tem que ser da mesma hierarquia, ou a lei nova tem que ser de uma hierarquia superior para revogar a lei velha. Então, se você vai revogar uma lei ordinária, a lei nova tem que ser, no mínimo, lei ordinária. Ela não pode ser inferior quando a gente fala na pirâmide. Lembra lá na pirâmide legal? Que as leis são hierarquicamente dispostas na pirâmide legal? Para a lei nova revogar a lei velha, ela tem que ser no mesmo patamar ali na pirâmide. Ou maior, né? A lei nova numa hierarquia maior.
Bom, aí a gente chega na questão da ignorância da lei. O que é isso? Ela diz o seguinte, que ninguém pode deixar de cumprir uma lei alegando que não a conhece. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala, olha, eu não vou cumprir a lei porque eu não conheço essa lei. Isso não pode ser feito. Tá? A pessoa não pode usar isso como defesa. A pessoa não pode falar, eu não cumpri a lei porque eu não sabia. Isso não era fácil, todo mundo ia falar isso. Por isso que a gente publica no Diário Oficial. Uma vez publicada a lei no Diário Oficial, ninguém pode dizer que não conhece a lei. Então a pessoa fala, eu não cumpri a lei porque eu não sabia. Isso não é matéria de defesa. Tá? Por isso que o artigo 3 da Lei de Introdução ao Código Civil diz, ninguém se exculpa ou excusa, que é excusa? Pode usar como desculpa, né? Se desculpa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Tá? Então pode ser, por exemplo, uma pessoa lá mora numa zona rural bem afastada, sem comunicação nenhuma. Se ele vai na cidade e descumpre a lei, ele vai ser punido. Aí ele chega na cidade e anda na rodovia com o farol apagado. Aí o guarda para ele e multa ele. Fala, mas eu não sabia que tinha que andar com o farol apagado, aceso agora. Né? Isso não é matéria de defesa. Então, publicada a lei, todos têm conhecimento da lei. Tá? Bom, e a aula encerra. Na próxima aula, eu vou continuar com o capítulo 4. Eu vou continuar assim, salvando salvando, fazendo por slide, porque eu acho que fica mais interessante, fica mais participativa a aula, porque aí eu vou tirar as dúvidas lá no Google Sala de Aula, vocês podem colocar as dúvidas lá, ou no nosso grupo de WhatsApp. Tá? Eu vou estar disponível no WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Meu e-mail é adveisacneves@gmail.com ou no WhatsApp 629-9868-4949. Tá? Até mais, pessoal, e logo nós nos reencontraremos em outras aulas. Obrigado.